Olá pessoal, meu nome é Pedro Donana. Esse é um trabalho da disciplina de Métodos Quantitativos aplicada à Contabilidade da Universidade Federal de Alfenas. No caso, eu fiz uma análise de relação entre endividamento e rentabilidade de 50 empresas da Bovespa, listadas na Bovespa, no ano de 2018. Bem, a estrutura de capital de uma companhia ela é importante, primeiro salientar, que ela impacta no custo de capital da empresa, que isso influencia diretamente no valor final da companhia. No caso, isso é um tema bem mais complexo, bem maior e não é o foco aqui desse vídeo. Então, essa parte eu meio que vou cortar para focar somente naquilo que foi proposto aqui pelo meu trabalho. No caso aqui, o Brasil vem de uma recessão de 2015 a 2017. Então eu resolvi analisar o ano de 2018, foi quando as empresas do Brasil voltaram normalmente a demonstrar um lucro mais sólido. Aqui são as companhias que eu analisei, são 50 empresas, nenhuma delas são do ramo financeiro, pois as empresas do ramo financeiro ela possuem os balanços, no caso que eu precisei para achar os índices, são diferentes. Então, para não ter nenhum viés aqui na minha análise, elas foram cortadas. Bem, a metodologia proposta foi com base nos estudos de Lara Mesquita, que no caso eles fizeram um trabalho na Revista de Contabilidade e Finanças da USP. No caso, eles usaram o modelo de regressão linear múltipla, que foi o ROI como variável dependente. As variáveis independentes são o FCP, que no caso é o financiamento de curto prazo, que é um índice encontrado pelo passivo circulante sobre o passivo total. O FLP, o financiamento de longo prazo sobre o passivo total. O PL, que é o patrimônio líquido sobre o passivo total. E a quarta variável independente é o LP, que é o financiamento de longo prazo sobre o patrimônio líquido. Esse Ezinho é o erro aleatório. A metodologia estatística, no caso que eu usei, foi a regressão linear múltipla, como eu disse, através do método de mínimos quadrados ordinários, o MQO. Após a análise do modelo, foi feita a verificação de alguns pressupostos, como a independência dos resíduos, a ausência de heterocedaticidade e normalidade dos resíduos. Aqui, como eu disse antes, as variáveis independentes e como foi que elas são encontradas. Bem, vamos para os resultados. Bem, aqui é o ajuste do modelo. A primeira coisa que a gente vai analisar são os coeficientes. No caso do financiamento de curto prazo, de longo prazo e o patrimônio líquido, apresenta um coeficiente positivo, ou seja, há uma relação direta com a minha variável dependente, que é o ROI. No caso aqui, vamos usar o exemplo aqui do financiamento de curto prazo. Se o ROI aumentar em uma unidade, o financiamento de curto prazo irá aumentar em aproximadamente 1,5 unidades. O mesmo acontece se o ROI diminuir uma unidade. O meu financiamento de curto prazo também irá diminuir em 1,5 unidade. Isso acontece porque eles têm uma relação direta com o meu ROI, porque são coeficientes positivos. No caso do financiamento de longo prazo sobre o PL, ele apresenta um coeficiente negativo, ou seja, há uma relação inversa à minha variável dependente. Outra coisa que a gente deve se atentar são aos p-valores. Como a gente pode perceber aqui, os p-valores são valores extremamente baixos. Como adotei um nível de significância de 1%, eles rejeitam a hipótese de que o meu beta seja um zero. Mais alguma coisa que a gente deve analisar aqui é o R quadrado, no caso que deu 0,6293. Isso quer dizer que o modelo proposto explica aproximadamente 63% das variabilidades dos dados em Y, que o Y no caso aqui é o ROI, a minha variável dependente. Aqui encontramos um intervalo de predição. Como a gente pode perceber, aqui no caso as linhas verdes são um intervalo de confiança que eu usei em 99%.
e a linha azul aqui é a minha previsão. Percebo que com a minha linha azul, a minha previsão, ela está dentro do intervalo de predição de Y, o que é um bom sinal para o nosso modelo. Agora aqui os intervalos de confiança de 99% para os coeficientes. Como a gente pode perceber analisando aqui, o intervalo dos meus coeficientes, nenhum aqui chega a ser zero. Como eu tinha dito nos slides anteriores, que os p-valores eram valores extremamente baixos, ou seja, rejeitavam a hipótese de que meus betas poderiam ser zero. E aqui a gente confirma isso com um pouco de mais, digamos, uma análise mais acurada, com mais confiança. Bem, aqui é o ajuste, sendo agora como a variável dependente os resíduos. Como a gente pode perceber aqui, o p-valor de cada um é um valor extremamente alto, que indica que os coeficientes associados às variáveis são estatisticamente nulos. Como a gente pode perceber aqui, os coeficientes aqui estão todos zerados. No caso, nenhum possui uma relação linear com os resíduos. Bem, aqui temos o teste de heterocitasticidade. Bem, nesse caso não precisamos olhar o p-valor de cada uma variável. Aqui no caso foi utilizado o teste Brush-Pagan e a gente analisa apenas o p-valor total, que no caso deu 0,65. É um valor extremamente alto, ou seja, não rejeita a hipótese de que meu modelo é homocedástico. Bem, as considerações finais, o modelo respeitou todos os pressupostos, então podemos dizer que a sua análise é válida. Contudo, o modelo explica cerca de 62,96% das variações da rentabilidade das empresas, ou seja, quer dizer que há alguns fatores externos que possam corroborar melhor com essa análise, que no caso não foi estudado nesse modelo. Então fiquei com uma limitação do meu trabalho para estudos futuros. E no tudo mais, é só isso. Obrigado.